quarto tópico que a gente tem que comentar é exatamente essa velocidade angular, esse ajuste do ângulo de direção. Para que serve? O ângulo de direção vai informar primeiro a posição da roda. Mas a posição da roda, mecanicamente, eu conferi na geometria. O ângulo de direção eletrônico, ele vai informar aos diversos módulos como é que está o ângulo da direção. Então, quando eu for alinhar o carro, fazer a geometria, eu tenho que deixar ela zerada com ângulo de direção zero, porque conforme eu vou virar o volante do carro e eu vou ter uma condução que eu controle mecanicamente e o carro entenda eletronicamente o que eu estou querendo fazer. E eu vou ter uma torção maior, uma força maior no aumento de velocidade. Então, quer dizer, a direção, conforme aumentar a velocidade, vai ser enrijecida para o melhor controle, melhor estabilidade. Então, todo esse ângulo de direção, eu preciso de monitorar o ângulo, a velocidade angular que eu faço esse movimento e quais são todos os outros valores. É um módulo específico. Então, o módulo, eu entro no carro, vejo primeiro se ele tem alguma avaria. Então, sem avaria nenhuma, eu vou ver os dados, informações, os parâmetros são muito relevantes para o meu diagnóstico. Eu consigo verificar a velocidade do veículo. Por que eu preciso verificar a velocidade? Porque quanto mais rápido, a direção vai ter que ficar mais rígida. Tensão da bateria, o que ela está sendo alimentada. A força da direção. Então eu posso fazer uma força maior, como eu posso trazer ele mais lentamente. Também o ângulo da direção. O ângulo da direção, a fonte de alimentação. Lembrando que as direções dos veículos mais modernos são direções elétricas. Ou então são direções com alguma assistência elétrica, ou assistência eletrohidráulica. Então é muito importante e os carros novos, mais modernos, até os híbridos plug-in elétricos, são carros que têm direção elétrica. Então a gente tem os sensores Hall, sensores ópticos, diversos tipos de sensores, dependendo da tecnologia e do fabricante e do sistema que está sendo utilizado. Então esses parâmetros são muito importantes, até os sinais de saída de torque, até os sinais de ponto zero, sinais de como é que está cada fase do motor. É um motor trifásico, um motor do ângulo de direção, de uma direção elétrica. Então como é que está a corrente, se ela está trabalhando errada, se ela está sendo distribuída entre as fases corretamente, como é que está a tensão entre fases, como é que está as fontes de alimentação, o ângulo de direção. E quando a gente vai verificar todos esses parâmetros estão interligados ao ABS. Todos esses parâmetros do ângulo de direção estão ligados ao nivelamento da suspensão. Todos esses parâmetros da direção estão ligados a controle de torção, controle de carroceria. Quando eu virar a direção, quem vai ter que vir me acompanhando? O farol do carro. Então, o farol autoadaptativo está ligado no ângulo de direção. Então, o ângulo de direção é como se fosse um marco zero para eu fazer qualquer controle e ajuste na carroceria, depois da geometria do carro. E na dirigibilidade, no controle eletrônico, eu podendo ver parâmetros e para poder fazer ajustes. Tá? Então a gente tem diversos parâmetros que a gente vai observando quando a gente vai querer fazer o diagnóstico numa direção elétrica e fazer esse ajuste básico. Funções especiais, por exemplo, eu posso fazer toda essa parte de ajuste da direção, fazendo uma configuração, como eu posso também ir em parâmetros que são parâmetros de funções de manutenção. Então, a própria função de manutenção, eu tenho a parte da direção. Eu posso entrar na parte da direção e fazer na direção elétrica uma configuração. Então, o equipamento também vai te dar desde uma verificação de parâmetros, a códigos de avaria, a funções de atuadores, até você fazer a configuração, a autoadaptação e você, no caso de uma substituição num módulo desse, podendo ser codificado ou não, fazer a apresentação correta dessa coluna de direção, desse ângulo de direção, de toda essa parte, para um correto controle de estabilidade, correto controle da dinâmica de nivelamento da suspensão e direção do veículo.